Seja bem-vindo à semana Lidando com Suas Emoções. E durante esses 7 dias, você vai conhecer mais sobre suas emoções e liberar aquelas que podem estar atrapalhando a sua vida. Vamos lá. Mas como fazer isso? Existem muitas formas e vou lhe ensinar daqui a pouco uma delas. Mas vamos falar sobre as emoções. E a primeira pergunta que eu tenho a te fazer sobre esse assunto é se você está aprendendo, se você já sabe lidar com suas emoções ou realmente vive à mercê delas. Uma outra pergunta que eu tenho a fazer é se você sabe identificar as suas emoções com exatidão. Por exemplo, se eu perguntar para você aqui agora, o que é que você está sentindo? Você tem uma clareza? Mas por que eu trago essas perguntas? Porque essa clareza dos sentimentos é importante, não no aqui e agora, mas diante de qualquer situação que você esteja vivenciando. Estou falando sobre isso, pois é comum pacientes me procurarem para tratar ansiedade e angústia. Mas será que o que eu chamo de ansiedade é a mesma coisa, é a mesma sensação do que você chama de ansiedade? Provavelmente não. A ansiedade, ela tem até um conceito, mas no dia a dia das pessoas, as pessoas relatam sensações diferentes e as causas diferentes. Ou seja, realmente é aí que entram as emoções nas jogadas. Por exemplo, a minha ansiedade, ela pode estar sendo relacionada, pode estar sendo ocasionada por uma tristeza, uma perda de um ente querido. Já a ansiedade de uma outra pessoa, ela pode estar ocasionada devido a um medo de falar em público, por exemplo. Então, portanto, a ansiedade ela é apenas a pontinha lá do iceberg. E logo, se você realmente está em busca de cura e transformação dentro de você mesmo, diante dessas emoções, do que tiver em sua vida, dos seus desafios, você precisa entender quais são as emoções que estão por trás dos conflitos. Se é uma raiva, se é uma tristeza, se é uma culpa e o que tiver aí. Não sei se já passou na sua cabeça, mas é comum algumas pessoas fazerem o seguinte questionamento: para que existem esse tipo de emoções? Se elas nos fazem mal, para que realmente elas existem? E a primeira coisa que você deve saber é: as emoções sempre querem lhe dizer algo ou ensinar alguma coisa. Não esqueça disso, jamais. Como assim? Eu vou até te dar um exemplo agora para você entender de uma forma bem geral, um exemplo comum. Eu não sei se você se identifica, mas sabe aquelas pessoas que não sabem dizer um não para ninguém, para nada, e que muitas vezes elas são até bem vistas e aceitas pela sociedade, de um modo geral, por serem bem mansas, elas aceitam tudo, né? Todo abuso, acatam a vontade de tudo e de todos. É comum elas com o tempo adoecerem, sim, mas também adquirirem insegurança, ansiedade, distúrbios emocionais, em geral, que você imaginar. Por exemplo, surtos até de raiva. Mas sabe por quê? Porque a sensação do abuso, da raiva contida e outras emoções não trabalhadas estavam ali se acumulando, e geralmente em algum momento da vida essas emoções elas começam a vir à tona. Neste caso, gritando realmente por socorro, socorro do amor próprio, querendo mostrar que é preciso aprender a dar limite, a se respeitar, a ser forte através do próprio valor e não ficar se humilhando por migalhas. Portanto, toda e qualquer emoção, ela quer dizer algo, lhe ensinar algo. E eu fui uma dessas pessoas. Queria agradar tudo, queria agradar a todos, mesmo me prejudicando. Fui uma criança que se divertiu sim, uma criança que eu me diverti bastante, mas eu sempre fui tímido, eu tinha medo de me expressar. Eu não conseguia ser espontâneo de jeito nenhum, mas ainda assim me divertia. E durante esses processos, eu me senti muitas vezes ofendido, deixei de dizer não, muitas vezes engoli sapo, enfim, fui guardando muito desconforto dentro de mim para ser aquela criança certinha, o menino manso, o menino calmo, que respeita tudo e a todos. E o resumo da história deu em quê? Deu em crise de ansiedade, tive síndrome do pânico, o que você imaginar de desequilíbrio emocional, Realmente minhas emoções estavam ali,
tão reprimidas que chegou um momento que elas estavam gritando para ser vistas e gritando, né, realmente para ser curadas. E foi aí que eu comecei a entrar na jornada de autoconhecimento de uma forma muito mais profunda e intensa. Fiz inúmeros tipos de terapia, comecei a estudar muito sobre mente e emoções. E hoje, graças a Deus, eu estou muito bem, né, ajudando muitas pessoas. E diante desses conflitos, o que é que acontecia? Né? Olhando para tudo isso que eu passei, de que às vezes vem também os conflitos, eu entendo que realmente todos eles estão vindo para mostrar aquilo que eu devo fazer, né? Que é o que minha alma está pedindo, que é ser eu mesmo. E é um conselho que realmente eu passo para vocês. Começar a ser você mesmo. Então, se você quer aprender a lidar com qualquer tipo de desafio que venha para você, se faça logo as seguintes perguntas, tá? Quais são as emoções que estão envolvidas no processo? O que elas querem me dizer? E o que eu posso aprender com elas? Vou lhe dar um outro exemplo para você entender, né? Um exemplo de um paciente, um caso real. Um paciente que ele me procurou no consultório muito angustiado diante de um relacionamento. E aí eu perguntei para ele o que estava acontecendo, ele falou um pouco desse relacionamento. E ele me disse que era o ciúme dele, que ele sempre foi uma pessoa muito ciumenta e que esse ciúme atrapalhava todos os relacionamentos que ele passou, praticamente todos. Sempre tinha muita confusão, tinha muito medo envolvido, tinha muita possessividade. E a gente foi investigando esse ciúme, né, para realmente encontrar o que é que sustentava o ciúme. Não somente em relação às crenças, mas às emoções que estavam ali por trás. E aí eu perguntei, conversando com ele, o que é que ele sentia. O que é que realmente ele sentia quando sentia o ciúme. Ele falou que tinha raiva, mas que por trás de uma raiva era um medo muito grande. Tinha um medo enorme ali da rejeição. E a gente foi olhando para esse medo de uma forma mais profunda, né? Fazendo com que ele sentisse mais esse medo. E ao sentir, se permitir a sentir mais esse medo, a gente pode perceber que esse medo vinha de algo ainda mais lá atrás, de uma rejeição ainda muito mais profunda, que era uma rejeição da mãe. Ou seja, o que é para resolver esse conflito do ciúme na vida dele? A primeira coisa que a gente precisou identificar era qual era a emoção e quais são as emoções que sustentavam. E a principal emoção que sustentava isso era o medo e a rejeição. Então, para aprender a lidar com esse conflito e até liberar esse conflito de sua vida, a gente tinha que identificar qual era a emoção que estava sustentando esse conflito, que era o ciúme, né? A emoção era a emoção do medo, da rejeição. E como eu disse, era um medo que vinha de lá de trás, era um medo da rejeição da mãe, pois ele tem um histórico de abandono materno. E isso fez com que ele projetasse esse medo da rejeição diante de todos os relacionamentos. Principalmente que era o medo do abandono relacionado à imagem feminina, né? Ou seja, ele tinha relacionamentos com mulheres e diante dessas mulheres ele enxergava a mãe inconscientemente, né? Nessas mulheres ele tinha esse medo de insegurança e acabava sempre se prejudicando. E aí você me pergunta, o que é que isso, sabendo disso, como é que isso pode ajudar ele? Com certeza pode ajudar ele, porque ele trazendo a consciência de que esse medo, esse ciúme vem do medo da rejeição, ele precisa se dedicar a algumas questões, né? A se atentar a algumas questões, como a questão do amor próprio. E qual é a vantagem de ele ter consciência disso tudo? De onde é que vem esse medo, por que está ali, qual é a emoção que está sustentando o conflito? Porque a partir daí, dessa consciência, ele tem a capacidade realmente de agir diferente. A partir do momento que ele entende de que a carência dele, de que o ciúme, na verdade, vem de uma carência de que projetava nos relacionamentos, ele vai ter que buscar formas de suprir essa carência. Não através dos relacionamentos, não através de um medo de perder ou de uma posse. Principalmente, sim, através do alto valor. A primeira coisa é nutrir o seu alto valor, né? Se elogiar mais, se cuidar mais de si, deixar de se comparar com as pessoas. E a meditação é uma ferramenta extremamente importante que pode nutrir também essas sensações e sentimentos. Não somente de alto valor, mas trazer a sensação do amor materno de forma consciente.
mesmo ele não tendo contato com a mãe hoje. É possível, através de estado meditativo, a gente trazer essa sensação e vocês vão sentir isso também nas meditações guiadas. Trazendo toda essa consciência, ele pode se nutrir e deixar de sugar as outras pessoas, de aprisionar as outras pessoas e eles passar a ter um relacionamento saudável. E assim foi o que aconteceu, né? Durante o tratamento, através de estados meditativos, a gente eliminou o trauma, liberou as emoções, ressignificou determinadas crenças que também sustentavam a ideia do ciúme, o padrão do ciúme, e também trouxe para ele essas sensações de alto valor e do amor que ele precisava. Então vamos lá, de forma prática, né? Fazendo aquelas perguntinhas iniciais, não sei nem se vocês lembram ainda. Diante de todo conflito, você deve fazer as 3 perguntinhas. A primeira pergunta é: qual é a emoção que está envolvida por trás do conflito? Trazendo para a prática desse ciúme era o quê? A emoção do medo. Simples assim. O que é que essa emoção ela queria me dizer? Quando a gente acolheu e compreendeu aquele medo, ela estava querendo dizer que ele tinha uma rejeição e de que ele projetava essas rejeições nas outras pessoas, no relacionamento, o que fazia com que prejudicasse todos os relacionamentos e ele se sentia angustiado, enfim, feliz. E a terceira perguntinha era: qual é o aprendizado diante disso tudo? O grande aprendizado é de que ele precisava se atentar a toda essa história de rejeição e buscar o seu amor próprio, o seu próprio valor. Então são 3 perguntas que vão te levar a ter clareza de toda uma situação e aprender a liberar o que está te incomodando diante daquele desafio. Simples assim. E como eu disse, a meditação é algo que com certeza ajudou ele nesse processo e pode ajudar a você também. Não somente para compreender qual a origem das emoções mais profundas, mas também trazer sensações e sentimentos que vão suprir carências. Sentimentos de segurança, por exemplo. Então, a meditação, ela proporciona uma condição de você se nutrir daquilo que você precisa, como confiança, coragem, amor, e você vai se tornando cada vez mais forte, mais empoderado diante da vida. Eu gostaria de deixar aqui mais 2 ensinamentos interessantes sobre as emoções. O primeiro ensinamento é de que as emoções, elas podem sustentar crenças limitantes. E para quem não sabe o que é uma crença limitante, crença é toda a verdade que habita em você. E ela tem um poder de atuar em seus comportamentos e na realidade que você atrai, né? Na realidade realmente que você atrai. E chamamos de limitantes aquelas que limitam você ser feliz, você ser próspero, você expandir a abundância em sua vida. E trazendo para o caso do ciúme, vamos falar do caso do ciúme lá. Qual era a crença limitante? Quais eram as crenças? Tinha uma crença muito interessante, é de que ele precisava controlar, né? O controle, o ciúme está relacionado com o controle. E a partir do momento que ele precisava controlar tudo e o todo, isso gerava um tormento enorme, né? Então, qual era a crença limitante? Eu preciso controlar o outro para ser amado. Mas quando você tem uma crença dessa, é uma crença que vai lhe gerar tormento, é uma crença que gera ansiedade. Lembrando que tudo isso funciona de forma inconsciente, mas que pode ser mudado. E o segundo ensinamento é: as emoções, elas não foram feitas para serem controladas, e sim compreendidas e expressadas. De um modo geral, quando as pessoas elas pensam em controlar as emoções, elas de alguma forma estão reprimindo essas emoções. E aí guardam lá no consciente, no subconsciente, e chega um momento que você vai somatizando e ela vem à tona e você se destabiliza. Então a questão não é controlá-las, é saber como expressar com discernimento. Ou seja, se você estiver com raiva, você não precisa descontar sua raiva por aí em todo mundo, brigando de forma agressiva, é realmente ter discernimento. Para isso temos o racional. O racional ele está aqui para reprimir, ele está aqui para a gente saber como agir. E existem técnicas que podem lhe ajudar,
né? E as meditações guiadas, elas realmente são ferramentas bem úteis. Então, vamos lá, recapitular. Se você quer saber lidar com suas emoções e viver de uma forma mais leve, a primeira coisa que você tem que ter é a clareza do que você está sentindo, das suas emoções. A segunda coisa é você saber que as emoções, elas sempre querem lhe dizer e ensinar algo. E a terceira coisa é que você não precisa reprimir suas emoções, elas apenas precisam ser compreendidas e expressadas de uma forma que não gere tormento ou não gere mais conflitos à sua volta. E tenho também, não posso esquecer de deixar uma observação muito importante, é que as emoções, elas mal resolvidas, elas não vão somente, né, ter o poder de fazer você adoecer, mas podem bloquear a abundância e a prosperidade em sua vida. Ou seja, se você carrega um ressentimento de anos, por exemplo, devido a algum tipo de conflito, pode afetar, na verdade, a sua vida em qualquer área, seja de um relacionamento até uma área financeira, mesmo não tendo uma relação direta com os fatos. Então, realmente se atente a isso. E na série desses vídeos, vocês vão escutar meditações guiadas, canalizadas, que vão lhe ajudar a liberar algumas emoções, como tristeza, culpa e raiva, né? E é interessante que neste programa de meditações você se permita e confie no processo de cura. Né? Busque sempre um lugar confortável, um momento que nada nem ninguém lhe interrompa. E vale lembrar também, não é preciso, na verdade, controlar suas emoções. Ou seja, se vier vontade de chorar durante a meditação, chore. Se der tremor, deixe o tremor vir. E deixe a energia ela circular. E a partir do momento que vai fluindo e você vai seguindo, se integrando, se entregando à meditação guiada, você vai sentir um estado de leveza. E pode ter certeza que junto com essas emoções, alguns traumas e outras dores também se vão. Tá bom? Então aguardo vocês para fazer essas meditações. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu vou disponibilizar uma meditação guiada para vocês, tá bom? É uma meditação em que você vai aprender a escutar suas emoções. Diferente das emoções que são direcionadas para lidar com culpa, com tristeza, com raiva, algumas emoções que eu vou trazer aqui. Mas é uma meditação que vai servir para você escutar e liberar qualquer tipo de emoção. Então, mais uma vez, nessa meditação, se vier vontade de chorar, chore. Se vier vontade de gritar, grite. Enfim, deixe o seu corpo falar também. Por quê? Porque o corpo, durante essa forma de meditação, muitas vezes ele também é o meio de expressão dessa emoção. E a partir do momento que você deixa seu corpo responder, você também vai ficar mais leve, liberar esse tipo de dor, essa emoção, angústia que está aí dentro de você. Então, gratidão e aproveite todos os vídeos, todas as meditações.